Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui sozinha. Hoje não tenho convidados na live. Aliás, vocês são os meus convidados. Então, cheguem, fiquem à vontade. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre emagrecimento, sobre bem-estar, sem depender de dietas. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e hoje a gente vai desconstruir dietas. O tema de hoje é desconstrução de dietas, tá? Então, olha só, tem várias coisas bacanas aqui pra gente conversar hoje, né? E uma das coisas que já de cara, assim, eu preciso dizer, preciso que vocês saibam, é que a gente não vai falar aqui, não vou estar trazendo dicas, tá? Do que comer, do que não comer, também não vou estar trazendo receitas, né? A gente precisa fazer algumas discussões, a gente precisa ter conversas mais profundas sobre alimentação, tá? Que ultrapassam esse nível, assim, de pensar em dicas, de pensar em estratégias. Então, eu quero que vocês me acompanhem aqui, né? Que vocês pensem comigo algumas coisas. Eu vou trazer muitos insights aqui nessa conversa. Então, vamos lá, tá? Já convido vocês a enviarem aqui a live no aviãozinho. Clica lá embaixo no aviãozinho. Manda para as pessoas que vocês conheçam, né? Que já fizeram dieta, que gostam de fazer dieta ou que já tentaram e não deu certo. Porque a gente vai entender sobre uma outra ótica, tá? A questão das dietas. Então, e eu trouxe isso muito provavelmente porque você já falou a frase que eu vou dizer agora. Não consigo seguir dieta, né? Eu tenho certeza que ou essa frase já foi dita por você, ou já foi dita por alguém que você conheça, inclusive, porque é muito comum, né, no nosso dia a dia a gente pensar que a gente precisa de dieta para, por exemplo, conseguir emagrecer, tá? Então, de onde que vem essa crença, assim, de precisar, né, de precisar fazer dieta ou de não conseguir fazer? Vem da crença que a gente vai construindo ao longo da nossa vida de que para alcançar resultados, sejam eles de saúde, sejam eles estéticos, a gente precisa seguir uma dieta, tá? E na verdade a gente não precisa, certo? A gente não precisa seguir dieta nenhuma, tá? Não precisamos. E aí vocês devem estar se perguntando, ai, mas como assim, Gladys? Como que tu tá me dizendo que eu não preciso seguir dieta para emagrecer? Não, não precisa. Existe uma confusão em relação a isso, existe uma confusão em relação a dietas, muita confusão, inclusive, nesse sentido, porque na verdade existe uma coisa chamada dietoterapia, tá? O que é a dietoterapia? É quando alguém tá com alguma doença, alguma patologia, alguma questão de saúde, tá? E essa doença, essa questão de saúde, ela pode e deve ser tratada com alimentação. Existem muitas doenças, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, distúrbios do metabolismo dos lipídios, que precisa de, aí sim, vai precisar ali de ter um cardápio, de ter uma prescrição, de horário, de alimentos, de quantidade e para tratar essa doença, né, para ter resultados, para reverter muitas vezes esse quadro patológico. Só que o que acontece? Essa situação, tá? Essa situação da dietoterapia, ela acabou sendo extrapolada para situações de emagrecimento. Então, o que aconteceu é que se levou para a área do emagrecimento, acabou se levando para a área da saúde e do bem-estar essa questão das dietas, da dietoterapia, mas são contextos totalmente diferentes. E por isso que eu digo que para o emagrecimento a gente não precisa disso, tá? E vocês já vão entender o porquê que eu falo isso, né? Porque aqui a gente já começa errado. Quando a gente extrapola da dietoterapia para o nosso dia a dia, para nossa alimentação, quando a gente traz esse conceito de dieta para o nosso dia a dia, a gente já está começando errado. Sabem por quê? Querem ver por quê? Ó, pensem comigo, tá? Pensem comigo e quem puder, quem quiser, já responde aqui, tá? Responde aqui nos comentários. Quem não tiver ao vivo, enfim, estiver vendo a live gravada, pode colocar também nos comentários da live, tá? Quando eu falo, tá?
a palavra dieta. Eu quero que vocês me respondam assim, sem filtros, sem pensar na palavra, sem muito medo, assim. A primeira coisa que vem em mente, eu quero que vocês pensem, tá? E se quiserem colocar aqui, quiserem deixar nos comentários. Quando eu falo a palavra dieta, quando você ouve a palavra dieta, o que você sente? O que você pensa? Tá? Que sentimentos vêm? Que você imagina? Quais são as palavras que vêm? Quais são as memórias que vêm? Quais são as lembranças que vêm? Tá? Restrição, sofrimento, né? Ter que abrir mão de coisas que gosta, dificuldade, né? E faz sentido, sim. Porque o que acontece, gente? Imaginem comigo, tá? Restrição, sofrimento, dificuldade. Me digam com muita sinceridade, tá? Como que a gente vai manter sempre na nossa vida algo que remete a esse tipo de sentimento? De medo, de frustração, de dúvida, de restrição, de sofrimento. A gente não vai manter isso, não vai. Não é viável no nosso dia a dia, tá? Então aqui a gente acaba se deparando com o que eu chamo de grande paradoxo do emagrecimento. O que é o grande paradoxo do emagrecimento? Todo mundo, tá, quer fazer dieta para emagrecer, tá? E ao fazer dieta, o emagrecimento ele está fadado ao fracasso. Então, olha que paradoxal. A gente entende que para emagrecer, que para conseguir perder alguns quilos, ter mais saúde, se sentir melhor, recuperar a autoestima, a gente precisa fazer uma dieta. Só que ao mesmo tempo, gente, fazer dieta tá fadado ao fracasso. Tá fadado ao fracasso, gente, porque assim, ó, dietas, elas têm prazos para iniciar e para acabar, tá? Tem prazo para ser aplicado. E no emagrecimento, o foco, ele não tá assim em 10 dias, em 15 dias, em 20 dias. No emagrecimento, para o emagrecimento ele funcionar mesmo, ele dar certo, ser algo para a vida, a gente precisa pensar de outra forma. Não com a mentalidade da dieta. A gente precisa pensar e olhar para outras coisas, principalmente para padrões, tá? Padrões alimentares. E é nisso, assim, que a gente precisa pôr o foco em relação ao alimento, tá? Modificar os padrões da nossa vida em relação ao alimento para conseguir ter resultados, sejam eles quais forem, tá? De saúde, de emagrecimento, enfim. Então, assim, no final das contas, dieta é uma maneira da gente ver os alimentos, da gente olhar para a alimentação, da gente olhar para tudo isso, porque olha só, não importa mesmo o que a gente come, tá? Tudo aquilo que a gente come vai compor a nossa dieta. Então, daqui a pouco eu sou uma pessoa que eu como muito lanche, que eu peço lanche 3, 4 vezes na semana, que todo final de semana a gente pede uma pizza, um hambúrguer, ou faz algum tipo de alimento. Daqui a pouco eu sou uma pessoa que não bebo muita água, mas que tomo muito refrigerante. Daqui a pouco eu sou uma pessoa que não almoça, mas acaba beliscando o tempo todo ao longo do dia, tá? Então tudo isso faz parte da minha dieta, faz parte da forma como eu me alimento. Isso é a minha dieta, tá? Então, dieta é uma maneira de ver a alimentação, dieta é uma maneira de olhar para isso. Não significa que muitas vezes a pessoa ela tá querendo, tá buscando algum resultado, tá buscando melhorar a alimentação, tá buscando melhorar a qualidade de vida e ela procure um profissional, tá? Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com o emagrecimento, saúde e bem-estar, descentralizando esses processos todos da dieta. Significa então que não vai ter uma prescrição, não vai ter uma orientação, não. Não significa isso. Mas significa que essa prescrição, essa orientação, ela não é aquela coisa assim imutável, aquela coisa rígida, aquela coisa fechada que você não vai ter outras opções e que, meu Deus, se fizer algo diferente daquilo ali vai ser um horror, vou te cobrar, vou te pressionar, vou brigar contigo. Não. Prescrição, ela é diferente de dieta, tá? Porque a prescrição
ela vem com esse papel, ela vem com esse papel da orientação, ela vem para ensinar a gente a como desenvolver novos padrões, tá? É diferente de dieta, porque dieta não tem essa liberdade. Nesse sentido que eu tô falando, né? Sim, tem. Quando a gente começa um acompanhamento ou quando a gente começa a modificar os nossos padrões e vai ter uma orientação, vai ter alguma coisa para entender o que seria legal eu fazer, que funcionaria para mim e que traria os objetivos que eu quero. Ah, tem isso aqui, tem esse material, isso aqui se eu fizer então vai funcionar, vai me trazer alguns resultados. E eu vou me dedicando a entender aquilo ali e a aplicar aquilo ali no meu dia a dia conforme as minhas pernas dão conta, conforme a minha realidade permite, conforme eu consigo adaptar todos os dias. E às vezes é uma coisinha que a gente vai conseguir adaptar a cada dia. E isso, depois de algum tempo, depois de algumas semanas, depois de alguns meses, é o que vai fazer o resultado que eu estou buscando chegar, é o que vai fazer acontecer aquilo que eu estou desejando tanto. Diferente de uma dieta, porque na dieta a gente não tem essa liberdade de ir aprendendo as coisas novas e ir transformando isso em novos hábitos no nosso dia a dia, né? Quando a gente pensa numa metodologia focada em dieta, a gente acaba se restringindo demais, a gente acaba trazendo esse sofrimento que eu tô falando para o nosso dia a dia e a gente não aprende a coisa mais importante desse processo todo, que é conseguir olhar para os nossos padrões alimentares e ir a partir dessas orientações, a partir desse acompanhamento, a partir de ter um apoio, ir modificando esses padrões em prol daquilo que a gente quer. Porque isso sim a gente mantém a longo prazo, isso sim a gente consegue fazer de uma forma que se encaixe dentro da nossa rotina, fazer de uma forma que a gente vá conseguir realizar de fato, né? Tantas vezes quanto for necessário, tantas vezes quanto forem necessárias para fazer isso dar certo, para que a gente consiga realmente introduzir novos padrões alimentares, novas rotinas no nosso dia a dia. E no final das contas, dieta não traz isso. Dieta não ensina isso. Dieta só vai ensinar a gente a se restringir, dieta ensina a gente a se frustrar, dieta ensina a gente a se maltratar, a se martirizar diante da nossa alimentação, porque quando a gente entra numa dieta, a gente acaba abrindo mão de tudo aquilo que a gente gosta. E muitas vezes, inclusive, lançando mão de colocar na nossa rotina coisas que a gente não gosta. E não é assim, então a pessoa só pode comer o que gosta o tempo todo, a vida toda, não. Às vezes a gente vai aprender a introduzir outros alimentos na nossa vida que são mais saudáveis, que fazem bem, que nos levam a ter o resultado que a gente quer, que a gente vai aprender a saborear aquele alimento e tomar gosto por aquilo, mas de uma forma que respeita o próprio corpo, que respeita os próprios processos pelos quais a gente passa dentro de uma caminhada de mudança de hábitos alimentares, né? Então, por isso que eu digo assim que dieta acaba sendo paradoxal, como eu disse há pouco. As pessoas fazem dieta para emagrecer, porém fazer dieta está fadado ao fracasso, porque vai trazer um resultado muitas vezes muito rápido, então em poucos dias a pessoa já emagrece alguns quilos, já reduz medida e vai lá e fica toda faceira, toda feliz, só que ela fez coisas que ela não consegue manter por muitas semanas, na grande maioria das vezes não consegue manter por um mês, né? Então o que acontece? A gente deixa de fazer aquilo que estava fazendo no período da dieta e volta a fazer as coisas que a gente fazia antes, só que as coisas que a gente fazia antes não nos levava ao objetivo que a gente está querendo alcançar. Então, vocês entendem o quanto é paradoxal e o quanto é complexo pensar em dieta. E é sim importantíssimo a gente desconstruir isso, gente, né? Porque me dói assim, me dói mesmo, me dói muito, muito mesmo ver a grande maioria das pessoas amarradas na questão das dietas. Amarradas mesmo, assim, presas, escravizadas. Vocês não têm noção, assim, porque como
como me dói isso, e me dói porque o que eu hoje como profissional e por ter passado também por esses meus processos de fazer dieta que não deu certo, de me frustrar muitas vezes com o meu corpo, com o meu peso, com a situação que eu me encontrava até de saúde, além de eu ter vivido isso, eu vejo muito assim no consultório, né? Que isso tudo que eu tô falando aqui vai envolver uma mudança, gente, de mindset, de mentalidade. Então, quando eu recebo muitas vezes um paciente no consultório e eu percebo que esse paciente ele tá muito amarrado nessa questão da dieta, ele tá muito preso nessa mentalidade de dieta, aquela coisa de segunda-feira eu começo, comer bem custa caro, é só hoje, vou me divertir, vou aproveitar, eu mereço. Isso tudo tá vinculado à mentalidade de dieta, mas não só isso, tá? Não só isso. Acreditar, por exemplo, que cortar um tipo específico de alimento, que passar horas sem comer, de segunda a sexta tem que cuidar, amanhã eu retomo. Não existe isso, gente. Não existe isso, amanhã eu retomo. Não existe jaquei, não existe pisei na jaca, não existem essas coisas. Porque tudo isso compõe a nossa dieta. Inclusive, se a gente faz isso, a gente também está dentro de um padrão alimentar muito prejudicial para nossa vida, para nossa saúde. Então, pensar dessa forma já indica uma mentalidade, tá? Fadada a fazer as coisas não darem certo. Porque é o que eu mais vejo. E muitas vezes eu vejo um paciente chegar preso nessa mentalidade de seguir dieta, de fazer dieta, e eu já posso dizer de cara se aquele paciente ele vai conseguir ter resultado ou não. Por quê? Porque geralmente, quando a gente está atrelado a essa mentalidade de dieta que eu venho falando, de se restringir, de sofrer, de fazer as coisas pelos meios difíceis, geralmente quando a gente tá nessa mentalidade, né, de dieta e não na mentalidade oposta de reconstrução de padrões alimentares, a tendência, gente, é que haja desistência, né? Por que eu digo isso? Porque eu vejo acontecer. Quando o paciente quando a pessoa ela tá muito presa nisso, vou ter que fazer uma dieta agora, vou iniciar uma dieta e tal, ela acaba atrelando isso a coisas ruins, tá? E fica muito nisso. Então eu estive de dieta a semana inteira, agora no sábado tá. Agora no sábado eu vou fazer o que eu quiser, vou fazer aqui. Inclusive a dieta ela vai no caminho oposto, né? De um padrão alimentar saudável. Porque muitas vezes a pessoa ela tá nisso da dieta, corta isso, corta aquilo, se priva de tudo, não é feliz a semana toda com o que come, e daqui a pouco vem o efeito rebote. E quando que vem esse efeito rebote? Geralmente no fim de semana, quando a gente encontra com a família, quando a gente vai sair com os amigos, quando vai comer um X, vai comer uma pizza, vai comer uma janta diferente. Aí o que a gente acaba fazendo? Come demais nesse período. Come demais. Por quê? Porque lá na mentalidade de dieta, o que a gente tá pensando? Meu Deus, segunda-feira eu não posso mais comer isso aqui. Amanhã eu não posso comer isso aqui. Então, já que é sábado, eu vou comer, vou aproveitar. Tô na pizzaria, vou aproveitar o que eu paguei e segunda-feira eu volto. Só que isso de segunda-feira eu volto acaba fazendo muito mal pra gente. Porque lá na segunda-feira a gente fica extremamente frustrado com o final de semana que a gente teve, com a maneira como a gente se alimentou. E é isso que eu quero dizer pra vocês. A dieta faz isso acontecer. Fazer dieta provoca isso. E eu digo que a gente não deve fazer dieta, porque quando eu não faço dieta, eu vou entendendo como que eu posso aproveitar tudo isso sem que isso me faça mal. Seja lá esteticamente, seja em questões de saúde, seja bem-estar, eu vou conseguir aproveitar melhor todos esses momentos que eu tenho. Seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo, tanto faz. Porque daí eu estou entendendo os meus padrões. Então, assim, é fácil eu dizer, né, qual é o paciente que desiste, porque quando existe essa mentalidade de dieta muito fixa, tá? Acaba desistindo. Mas então não tem orientação? Tem orientação. Orientação. Olha só, orientação é diferente de dieta.
porque é a forma como a gente vê. E eu quero trazer isso, assim, de uma forma bem intensa, tá? Porque os resultados a gente vai alcançar quando a gente passa a enxergar a nossa alimentação. Porque na grande maioria das vezes a gente não enxerga a nossa alimentação e a gente não sabe quais são os nossos comportamentos alimentares mais comuns. A gente não tem muitas vezes a consciência se a gente repete o prato, se a gente leva 5 minutos ou 15 para se alimentar. A gente vai assim, ó, se afastando cada vez mais do nosso corpo, da nossa alimentação. E isso acaba sendo muito, muito, muito perigoso, né? E a gente vai caindo na armadilha das dietas. E por que eu falo em armadilha, gente? Olha, porque às vezes, né, a pessoa ela passa a semana inteira no shake, sabe? A semana inteira no shake, na sementinha, mas aquilo não dá prazer pra ela. E aí vem aquele efeito rebote que eu falei antes, na primeira oportunidade que tiver de comer coisas que a gente chama, né, coisas gostosas, coisas, geralmente vão ser coisas hiperpalatáveis, vai comer 10 vezes mais do que precisava, tá? Por quê? Porque tá nessa armadilha, tá? Tá nessa armadilha da dieta, tá nessa armadilha pensando que fazer dieta é o que emagrece, e não é, tá? E por que, gente? Me perguntem por que eu sei disso. Eu vivi isso. A primeira vez que eu entrei, que eu caí na armadilha de fazer dieta, eu tinha 14 anos, eu ia ter a minha festa de debutante, né? Olha que chique. E eu queria emagrecer pra festa, porque eu era obesa. E eu queria chegar na minha festa de 15 anos bonita, colocar aquele vestido lindo, ter um caimento bem, me sentir legal, né? E o que eu fiz, gente, com 14 anos para emagrecer? Eu fui tomar shake. Emagreci. Quer dizer, perdi peso, né? Porque emagrecer é diferente. O processo metabólico do emagrecimento é diferente, né? Só que o que aconteceu? Eu perdi alguns quilos, fui lá para minha festa, feliz e faceira. O objetivo era a festa e não a minha saúde, o meu bem-estar e a minha autoestima, no final das contas. Depois da festa, depois de um tempo, eu acabei ganhando peso de novo, só que na minha cabeça, olha a conexão que eu fiz. Como naquela vez eu tomei shake e eu emagreci, eu perdi peso, eu vinculei a perda de peso ao quê? Ao shake. Só que, obviamente, junto com a tomada do shake, vinham muitas orientações, assim, de alimentação, de quantidade e tudo mais. E eu fiz muitas outras coisas também. Mas na minha cabeça, o que me fez perder peso foi o tal do shake. Então, passou um tempo, né, quando eu já tinha engordado tudo de novo, e eu tava acima do peso, o que eu fiz? Eu pensei, quero emagrecer. Qual foi a primeira memória que puxou pra mim? Toma shake. Porque quando tu tomou shake, tu emagreceu. E isso, gente, é uma armadilha gigante, porque assim, quando a gente é criança, muitas vezes a gente vê isso na TV. E hoje, muito mais do que na TV, né, gente? Nas mídias, aqui no Instagram. Ai, toma um shot X lá com não sei o que, couve, limão, cúrcuma e tal, que vai de manhã em jejum que vai emagrecer. Toma o chá não sei das quantas que vai emagrecer. Toma cápsula disso, daquilo, daquele outro que vai emagrecer. E aí a gente às vezes lança mão dessas estratégias, consegue um resultado pequeno e grava isso. Ou vê na TV quando é criança e grava isso. Ou vê a mãe, a tia, a vizinha, a amiga fazendo e grava isso. Então para emagrecer é isso que precisa fazer. Aí a gente chega lá na adolescência, na vida adulta, se depara numa situação onde a nossa autoestima já não tá legal, a gente já não se sente bem, não tá satisfeita, quer emagrecer. Qual é a resposta que o cérebro vai buscar? Tem que tomar o shake, o shot, o suplemento tal e tal e tal, o chá. E a gente vai lá e faz. E aí tem um pequeno resultado, né? Se satisfaz com aquilo momentaneamente, não conseguiu rever o que realmente precisa rever, que são os nossos padrões, né? E esses padrões, gente, são inúmeros. Dentro do meu programa de emagrecimento eu falo sobre vários deles, assim, e ainda tem muitos outros que precisam ser abordados, mas são inúmeros. E a coisa só vai funcionar quando a gente rever esses nossos padrões, né, gente?
Faz sentido isso pra vocês que eu tô falando, gente? Se quiserem, por favor, comentem assim, tá? Se tá fazendo sentido isso que eu tô trazendo, tá? E o que mudou na minha vida, assim, depois que eu entendi que não é dieta, e sim, né, reformulação de padrões, e sim a mentalidade que eu desenvolvo frente aos alimentos. Porque dieta é uma forma de ver a comida. E quais são as outras? Uma das outras, que é a que eu defendo, é a de identificar os nossos padrões, né? Identificar como que eu me comporto no fim de semana, como que eu me comporto quando eu pago uma pizzaria, como que eu me comporto quando tem uma festinha, uma reunião, um evento, como que eu me comporto durante uma refeição, né? Então, tudo isso são padrões, tá? E, nossa, assim, mudar isso, gente, vocês precisam saber que não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Muitas vezes a gente vai precisar limpar muitas coisas antes, tá? Porque se é mentalidade, tá? Existem muitas crenças, muitos pensamentos, muitos padrões de pensamento também, que a gente vai preservando ao longo da nossa vida e que também vão interferir na maneira como a gente vê e pensa a comida, tá? Os alimentos. Então não é da noite pro dia, a gente precisa se desfazer desses pensamentos, dessas crenças que acabam induzindo, né, atitudes que não são saudáveis e que vão levar a gente a ganhar peso, a adoecer muitas vezes também, tá? E acho que um dos primeiros passos, assim, para alcançar isso, alcançar esse nível de conseguir limpar essa mentalidade de dieta e começar a aceitar essa mudança, aliás, aceitar é o primeiro passo, né? Então, aceitar que a gente precisa, assim, ó, se desfazer dessa mentalidade de dieta e começar a olhar para nossa alimentação, a se colocar presente nos nossos alimentos e mais daqui para frente, daqui a pouquinho na live eu vou ensinar uma técnica, assim, para vocês para fazerem isso, tá? Mas, e se colocar na posição de protagonistas da nossa alimentação, gente. O que é ser o protagonista da nossa alimentação? É exercer a nossa capacidade, o nosso potencial de escolha, que sim, nós temos. Às vezes a gente só não sabe identificar. E eu acho muito importante, eu sempre ajudo os meus pacientes a identificar onde é que está o teu poder de escolha, como que tu exerce ele, qual o intervalo que tu tem entre duas escolhas e aquilo que tu vai decidir fazer, sabe? Então isso faz com que a gente deixe de sermos governados pela comida, sermos manipulados, sabe? Pela restrição, ora pela restrição, ora pela comida em excesso. Então a gente acaba se colocando dentro de uma loucura, sabe? Quando a gente pensa em dieta. Porque se a gente pensa em fazer dieta, se restringe, sofre, corta tudo, não come mais nada, tá? Daqui a pouco eu canso disso e vou lá e como tudo que eu quero, na quantidade que eu quero, na hora que eu quero, por quantos dias eu quero. Olha o estresse que é provocado por isso, olha o nervoso que dá, olha o quanto mal isso acaba fazendo para nós, né? Trazendo para nossa saúde, para o nosso dia a dia, para nossa qualidade de vida e o quanto isso acaba nos afastando ao invés de nos aproximar dos nossos objetivos, né? Então eu acho que eu vejo isso acontecer no consultório, tá? O maior benefício de se livrar da mentalidade de dieta é a liberdade, tá? É o maior benefício, assim. O que acontece quando a gente não entende isso é que a gente continua sendo escravo, tá? Escravo da comida, escravo da alimentação, escravo das notícias que vem na mídia sobre o que é bom, o que não é bom. Uma hora o ovo é bom, outra hora não é mais, uma hora o leite é bom, outra hora não é mais, uma hora tudo bem comer glúten, outra hora não pode mais comer glúten, e a gente fica aqui que nem ratinhos, né? E não sabe o que fazer. Então a gente precisa se tornar protagonistas da nossa alimentação para conseguir sermos autores desses nossos processos, tá? Então a gente precisa passar para a autoria da nossa alimentação, para o protagonismo da nossa alimentação. Isso vai fazer
toda a diferença nos nossos resultados, tá? Quando a gente passa a entender que sim, nós somos as pessoas mais capacitadas do mundo para tomar as melhores decisões dentro da nossa alimentação e que sim, a gente consegue alcançar os resultados que a gente quer sem fazer dieta. Isso é muito importante. Gente, esse conhecimento aqui, vocês têm noção do quanto vale essa informação que eu tô trazendo para vocês? Quantos de vocês aqui já tentaram assim fazer dietas frustradas, que tiveram um pouco de resultado e depois não tiveram mais e voltaram a engordar e aí se frustraram, se chatearam, depois de um tempo começaram tudo de novo e lá se foi o ciclo mais uma vez, né? Quanto dinheiro talvez vocês, assim como eu já investi também, quanto dinheiro que será que vocês já não investiram, né, gente, em medicamentos, sei lá, procedimentos estéticos, eu vejo isso acontecer, né, fazer vários procedimentos caríssimos, milionários, assim, e não tem resultado. Então, isso que eu tô trazendo para vocês é de um valor, assim, impressionante. Isso transforma vidas, gente, transforma vidas. E a minha vida se transformou conhecendo isso. E eu só fui conhecer isso, ó, depois de passar muito perrengue, depois de me formar em educação física, depois de me formar em nutrição. Então, olha só, né? Tá vindo aqui de uma forma bem esclarecida e limpa, assim, sem custar nada, né? Então, gente, o que a gente precisa fazer, né? Olhar diretamente para nossa alimentação, prestar atenção nos nossos padrões alimentares, assumir as nossas escolhas todos os dias, independentemente das situações que se apresentem, tá? Porque todos os dias vão surgir situações para nos fazer desistir, para nos fazer deixar para amanhã, para nos fazer deixar para segunda-feira, para nos fazer deixar para depois, até que chegue um momento em que não dá mais, né? E aí a gente vai deixando. Eu sempre digo assim, nós só temos o hoje. O hoje é tudo que a gente tem, tá? A gente só tem o que passou, o que foi ontem foi. A gente não consegue fazer nada em relação ao que foi, nada. O que vem amanhã ainda. Mas o hoje está aqui, ó, nas nossas mãos. E muitas vezes a gente deixa escorrer assim, pelos dedos, o nosso sonho de emagrecer, de vestir uma roupa que a gente goste, de comprar uma roupa que a gente queira comprar e não o que está servindo, né? De poder sair, se sentir bem, se sentir à vontade e não precisar estar se escondendo, assim. Então, isso é muito importante, tá? E a gente passa a ter essa liberdade, a gente passa a ter essa autonomia, a gente passa a ter esse protagonismo quando a gente passa a se tornar, né, mais conscientes, assim, sobre a nossa alimentação. E no final das contas é nisso que a gente acaba mais errando, né, gente? A gente acaba colocando a nossa alimentação de lado como só mais uma coisa do nosso dia a dia para dar conta. E na verdade, não é só mais uma coisa do nosso dia para dar conta. É uma coisa que a gente vai fazer todos os dias até o último dia da nossa vida. A gente vai se alimentar. E a gente quer chegar lá no último dia da nossa vida com protagonismo, com liberdade, comendo o que a gente quer comer, as coisas que a gente gosta, as coisas que nos fazem bem, tá? Então, assim, é uma das coisas mais importantes a nossa alimentação. Da nossa alimentação, deriva todo o resto. Deriva o corpo, se ele vai estar de um jeito que a gente vai se sentir bem, que a gente vai ter autoestima ou não. Da nossa alimentação deriva a nossa saúde, deriva o nosso bem-estar, deriva a nossa autoconfiança, a nossa segurança também, né? O quanto eu me sinto bem, o quanto eu me gosto, o quanto eu me vejo, o quanto eu me olho no espelho, porque muitas vezes chega um determinado momento a gente não gosta nem de se olhar mais no espelho, né? Então não dá pra gente tratar a nossa alimentação como uma coisinha do nosso dia a dia. A gente precisa dar pra nossa alimentação a importância que ela tem. Dá a devida importância para ela, a importância que ela merece, tá? É muito importante que a gente faça isso, sabe? E a gente precisa investir tempo na nossa alimentação, sabe? Porque se a gente não investe tempo na nossa alimentação, se a gente não investe tempo em olhar para isso, em cuidar disso, a gente vai precisar aceitar os resultados que vierem.
E muitas vezes a gente não quer esses resultados que vêm, né? Então a gente precisa sim dedicar um tempo a olhar para nossa alimentação, a organizar isso. E eu agora vou ensinar uma maneira de fazer isso, tá? Vou ensinar agora para vocês uma das maneiras, tá? Bem simples, bem básicas de passar a ter mais consciência na nossa alimentação, de passar a dar um valor e uma importância devida à alimentação, conforme ela tem mesmo, e começar a ter resultados já e começar a entender padrões, tá? Que é o que eu venho falando aqui. Então, olha só, o que eu quero ensinar pra você, gente? É o exercício de olhar nos armários, né? Você tá pensando, como assim, Gladys, olhar os armários? Sim, gente. Porque a gente vai comer o que a gente tem em casa, né? Então, muitas vezes as pessoas me falam, se eu não tiver em casa, eu não vou comer. Então, vai lá nos teus armários depois da live, abre as portinhas dos armários, abre as portinhas da geladeira. O que você tem em casa? O que tem aí nos seus armários que você tá comendo? Porque se a gente tem em casa uma hora ou outra, a gente vai comer aquilo que tá ali, sabe? Então olha para os teus armários, que tipo de alimento tem ali? Esses alimentos que estão lá, eles são coerentes com o tipo de saúde que você quer ter, com o tipo de corpo que você quer ter, com o peso que você quer pesar? São coerentes ou não? Tá? Para quem tá chegando agora, tô ensinando uma técnica para trazer mais protagonismo, mais consciência para nossa alimentação e para dar a devida importância para isso, que é olhar para nossa despensa, para os nossos armários e para nossa geladeira. Então abre lá, a tua geladeira tem fruta? A tua geladeira hoje, tá? Você tomou água? Tem água na tua geladeira? Tem comida de verdade? Ou tem muito mais congelados, muito mais ultraprocessados, muito mais alimentos prontos para o consumo, pizza? O que tem na tua geladeira? O que tem nos teus armários? Gente, olhar o nosso armário de comida é quase que um espelho do nosso corpo, da nossa saúde. Porque se eu abro o meu armário lá e eu não sou contra, tá? Praticamente nenhum alimento. Eu só não defendo beber refrigerante, bebida alcoólica em demasia, tá? Mas eu acho que ainda assim dá para encaixar numa rotina de alimentação, porque de novo, a gente não deve fazer dieta, eu defendo aqui que a gente deve aprender a olhar para nossa alimentação e encaixar todos os alimentos dentro daquilo que a gente quer ter. Então, quando eu olho para o meu armário de comida, o que tem nesse armário, gente? Tá cheio de salgadinho, de ultraprocessado, de bolachinha, de molho pronto, de ketchup, de mostarda, né? De bolachinha. O que tem nesse meu armário refrigerante? Porque se eu tenho um objetivo de emagrecimento, de saúde, de estética, o que tem no meu armário de comida precisa ser coerente com aquilo. Porque senão as duas conversas não fluem, tá? É você falando uma língua, sua comida falando outra, né? Tenta falar japonês aí tenta conversar com uma pessoa falando japonês sem entender nada. Não dá, não vai rolar, né? Então a gente precisa ter muita consciência disso, de que o que a gente tem em casa a gente vai acabar consumindo. Então, esses alimentos, eles estão adequados, eles estão coerentes com aquilo que eu quero? É fundamental fazer essa análise, tá? Eu costumo não comprar o que me leva ao deslize. Por exemplo, chocolate, doces em geral, que é o meu ponto fraco. Exato. Então, às vezes é assim, ó, né? Às vezes, a gente sabe que ter uma caixa de bombom em casa é uma porta de entrada, por exemplo, para a gente acabar se perdendo, né? Então, isso é importante de saber qual é o meu nível de autocontrole para comida, né? Para os alimentos, ou para alguns alimentos específicos. Ah, eu sei que se eu tiver alimento tal em casa, eu preciso ter muito autocontrole, porque eu gosto muito, então é melhor eu nem ter, né? E não significa, ó, prestem atenção, não significa que não possa comer o tal do doce, que não possa ter em casa, mas o quanto eu consigo dizer um não para aquele alimento, ou o quanto eu ter aquilo em casa é uma porta de entrada para muitas outras coisas. Então, às vezes, ter um chocolate em casa, eu adoro chocolate também, só que se eu tiver em casa, a tendência é que eu vá comer. E se eu não tiver em casa, bom, vai dar vontade, a vontade vai passar, pronto, acabou, é outro dia, né? E muitas vezes eu ter também um chocolate em casa ou algum outro alimento que eu goste muito e que não seja coerente
com os meus objetivos de vida, de emagrecimento, de saúde, de estética, às vezes é melhor eu não ter. Porque eu sei que se eu abrir aquela caixa de bombom, que se eu pegar aquele primeiro bombom, eu vou comer o segundo, terceiro, quarto, quinto, a caixa toda, e no outro dia eu vou comer outra coisa, e no outro dia outra, e quando eu ver eu passo uma semana assim, né, nesse ciclo. Então, ter essa consciência traz isso também, né? Isso é protagonismo. Eu sei que se eu tiver tal coisa, vai me levar à compulsão, então é melhor eu não ter. Porque isso é ser protagonista, isso é estar consciente, é estar presente na alimentação, né? Então, a mesma coisa no fim de semana, gente, tá? Ah, eu posso comer uma pizza, um hambúrguer no fim de semana? Claro que pode, deve, se tiver vontade, se, né, está há dias se cuidando, assim, claro que sim. Agora pensa, tá? Por exemplo, ir num rodízio. Ir num rodízio desencadeia o que na gente, em você? Às vezes eu consigo ir num rodízio comer, sei lá, 5, 6 fatias, 4, 5, não sei. Mas teve épocas que pra mim, Gladys, ir a um rodízio significava comer até estourar a barriga. Só que não era esse o problema principal, era que eu comer até estourar a barriga naquele dia me fazia repetir esse padrão no dia seguinte. Porque daí o que eu pensava? Ah, já fui ontem, então hoje é azar, já botei tudo fora. Mentalidade de dieta que eu tinha, né? Que é o que eu tô falando aqui que a gente tem que desconstruir. Então é preciso estar muito atento também, né? Ao que os alimentos provocam na gente, a que tipo de comportamento nós somos levados a adotar a partir de uma escolha alimentar. Porque comportamento alimentar, gente, não é só eu escolher um chocolate ao invés de uma fruta. Não é só isso, mas aquele chocolate, o que ele me induz a fazer depois? Como eu vou me sentir depois? Como eu vou me comportar no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois? Isso tudo é importante da gente ter em mente, porque não é só naquela hora ali, naquele momento ali, mas todo um processo que vai ser desencadeado por aquela escolha, por aquela decisão, tá? Isso é importante da gente pensar, é importante da gente ter, né, essa consciência, tá, gente? Então, o que eu queria trazer isso hoje para vocês é nesse sentido, tá? De que a gente precisa se livrar da mentalidade de dieta. Quem não pegou a live inteira, vai lá e assiste inteira para entender do que eu tô falando, tá? Eu fui trazendo vários exemplos, porque existe o paradoxo, tá? As pessoas fazem dieta para emagrecer, só que fazer dieta está fadado ao fracasso. E aí, durante a live, eu expliquei um pouco sobre isso. Gente, eu vou abrir, não sei se hoje ou amanhã, uma caixinha de perguntas, tá? Nos stories. Porque na sexta-feira eu quero fazer uma live de perguntas e respostas, tá? Então, se você tem alguma dúvida, alguma questão mais específica, que você queira uma resposta um pouco mais elaborada, mais aprofundada, vai lá nos meus stories, deixa a tua pergunta lá, que provavelmente na sexta-feira, na live de perguntas e respostas, eu vou estar respondendo essas perguntas todas. Tá, gente? Se gostaram dessa live, se eu falei alguma coisa que fez sentido, que tocou, né, que te ajudou, ou que pode ajudar outra pessoa, clica lá no aviãozinho, gente, manda, tá? Manda para as pessoas. Eu tenho uma missão na minha vida, assim, como nutricionista, como ser humano, que é ajudar as pessoas a se libertarem desse sofrimento, dessa escravidão trazido pela dieta, tá? E de tentar se encaixar em padrõezinhos alimentares ali que não foram pensados pra gente, que não fazem sentido na nossa vida, na nossa realidade, tá bom? Então mandem essa live pros conhecidos, pros amigos de vocês, deixem a perguntinha lá nos stories, e eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei e que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma com vocês hoje, tá bom, gente? Um grande beijo e até a próxima!